E o Bolsonaro, por sua vez, ele não ficou em silêncio, não. Ele respondeu a todas as perguntas, negando sempre, né? Negando que ele tenha mandado fraudar cartão de vacina, falando que não sabe se o Cid de fato fez isso, ou se fez quem mandou o Cid fazer, etc. O Mauro Cid, por sua vez, foi prestar depoimento hoje, entrou mudo e saiu calado, né? Não falou absolutamente nada. Após silêncio em torno de Bolsonaro, vem recado de que Cid pode considerar delação. Nervosismo no bolsonarismo. Então, Ivan, conta o que aconteceu para a gente, aí depois eu passo para a Ingrid comentar. Pois é, eu não tinha visto ainda essa matéria da Andréa Sade, mas foi o que eu pensei depois que eu vi que o Cid ficou em silêncio nesse depoimento, que eu vi a Yara, inclusive, fez essa matéria para Fórum, né, foi isso. Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, que está preso, né, prestou depoimento no âmbito da investigação que trata da fraude dos cartões de vacina, né? Ele é apontado aí como a pessoa que liderou esse esquema, que teria beneficiado a ele próprio, a sua esposa, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, a filha menor do Bolsonaro, a Laura, né? Enfim, todo aquele esquema que a gente já falou bastante aqui, que consistiria numa maneira do Bolsonaro conseguir, depois de deixar a presidência, né, de voltar a ser um cidadão comum, digamos assim, conseguisse entrar em outros países que têm restrições sanitárias, né? Ele, como todo mundo sabe, repete para todo mundo que ele não se vacinou. Enfim, é um crime grave, falsificação de documento público. Cid está preso, Bolsonaro já prestou depoimento no âmbito deste inquérito, e o Bolsonaro, por sua vez, ele não ficou em silêncio, não. Ele respondeu a todas as perguntas, negando sempre, né? Negando que ele tenha mandado fraudar cartão de vacina, falando que não sabe se o Cid de fato fez isso, ou se fez quem mandou o Cid fazer, etc. O Mauro Cid, por sua vez, foi prestar depoimento hoje, entrou mudo e saiu calado, né? Não falou absolutamente nada. E por que isso liga o alerta aí de delação, né? Porque, ao que parece, ele não tá com um discurso exatamente alinhado com o do Bolsonaro, né? Ele poderia simplesmente negar, negar, ou culpar outra pessoa, enfim, ou isentar o próprio presidente Jair Bolsonaro, né, tentar assumir a culpa, enfim. Esse silêncio dele parece que amedronta bastante o clã Bolsonaro, sem contar que ele trocou de advogado, né, o advogado dele tido como especialista em delação premiada, né, já fechou mais de 15 acordos de delação premiada em outros casos, né, dizem que não foi contratado para isso, mas é uma possibilidade que está no radar. Mas o fato é esse, ele prestou esse depoimento hoje na Polícia Federal e ficou em silêncio o tempo todo. A justificativa da defesa dele para ele ter ficado em silêncio é que ele não teve acesso aos autos do inquérito, ele não teve acesso à íntegra da perícia do celular dele, que foi concluída, segundo a Polícia Federal, né? Eles ainda estavam em processo de perícia, essa perícia já terminou. Mas ele ficou calado, e agora a próxima a prestar depoimento, não tem data marcada ainda, mas deve ser a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, Miguel. Muito bem. Yara, o Ivan falou que você escreveu a matéria, quer acrescentar alguma coisa? Então, teve um fato que eu li em alguma coluna, eu não me lembro agora, do pai do Cid, né, que é um general que estava muito aborrecido com o andar da carruagem, né, de que não queria que o filho fosse o bode expiatório dessa história toda. Eu não sei, eu não li ainda a matéria da Andréa Sadi para saber por que eles imaginam que ele vai fazer uma delação, além da dispensa, né, da defesa e contratação num advogado que adota esse tipo de prática, mas a gente tem que aguardar agora, né, Miguel? É tudo muito no disse-me-disse, né, na declaração, mas de fato mesmo a gente não tem. Essa história aí que o Ivan falou, que como ele não teve acesso ao relatório completo da perícia do aparelho celular dele, ele não quis falar. Aí agora a gente tem que aguardar, né? Porque a situação dele é muito grave, né? Bom, só para... eu mencionei matéria, botei a manchete aqui, a matéria não diz nada, não. A matéria só fala
essa especulação que a gente sabe aqui. Que há uma especulação que ele pode delatar porque não falou nada, né? E o maior fator que leva o pessoal a pensar que ele pode delatar é justamente a contratação do advogado, né? A troca desse advogado, porque esse novo membro da equipe de defesa dele já participou de uma série de acordos de colaboração premiada, tem livros sobre o tema, inclusive, né? Ele escreveu sobre isso, enfim, mas não se falou ainda, a defesa não trabalha ainda com essa hipótese. O fato é que o advogado dele já fechou muita delação premiada. Vamos ver o que vem pela frente, né? Ingrid. Eu acho que tem um fator que corrobora também com isso, assim, que se junta a isso que o Ivan já trouxe, a Yara também, que é o fato dele, ele abriu mão do sigilo bancário da conta dele que ele tem em Miami. Como ele tá respondendo também por lavagem de dinheiro, e aí tem uma relação, porque ele fez uma retirada, né? Ele tirou dinheiro ali em espécie, acho que de 35 mil reais, e depois uma outra retirada de 16 mil reais, um dia antes do Bolsonaro retornar ao Brasil, né? O que também ali sugere mais uma ligação. E como tem essa, ele tá respondendo também, isso é um ponto central nesse processo que ele está respondendo, quer dizer, essa questão da lavagem de dinheiro. Então, ele abrir mão, né, desse sigilo da conta dele, soaria ali como uma possibilidade, né, como uma tentativa de cooperação, quer dizer, eu estou aqui fazendo um gesto, né, e isso aí pode também, de uma certa forma, corroborar com essa tese de que ele poderia fazer aí uma delação premiada, né, a ver. Agora, acho que também tem um fator importante, a questão da Michelle, porque a Michelle, do ponto de vista da política, né, da conjuntura política, porque a Michelle, ela estava sendo preparada ali, estava sendo, né, de uma certa maneira, testada, né, para uma possível candidatura, ela estava ali numa coisa meio, se o Bolsonaro não indo, o Bolsonaro provavelmente será preso ou vai ser cassado, então a Michelle poderia ser ali uma alternativa viável, né, que o próprio partido meio que cogitando ali essa possibilidade. Eu acho que isso, todo esse processo também vem incriminando a Michelle, que é aquela coisa absurda, dizer, pegou dinheiro da amiga, não tinha dinheiro para abrir um cartão de crédito, são coisas tão estapafúrdias, né, tão bizarras, que isso respingando nela também contribui aí, né, para que ela não seja, para que ela, enfim, acabe talvez não sendo essa possível, né, pessoa que substituiria ali o Bolsonaro numa eventual cassação dele. Então, também tem esse fator, né? Muito bem. Muito bem. Tem só um comentário rápido sobre isso, que o Mauro Cid ele deixou informações na nuvem, né? Há uma especulação, por que ele teria deixado as informações na nuvem, por que ele teria deixado, mantido esses diálogos, né? Falando sobre a fraude na vacina, né? Foram captados vários diálogos nesse sentido. É porque, na minha opinião, Ingrid, na cabeça, tentando me colocar na cabeça desse Mauro Cid, né? Para mim, que é um criminoso, aliado de um criminoso maior, que é o Bolsonaro, ele achava que estava certo, né? Ele faz parte de um grupo muito radical, de extrema-direita, o Mauro Cid, junto com o Bolsonaro, que achavam que eram contra a vacina, né? Achavam que a vacina fazia mal, você viu a gravidade. Então, eles achavam que, fraudando a carteira de vacina, para não se vacinarem, eles estavam salvando suas próprias vidas, salvando a família, porque eles eram contra a vacina, eles eram radicais, né? Para você ver a doença do negacionismo deles. E a questão do golpe também, né? Na cabeça deles achavam que o certo era golpe, né? Porque as urnas estavam fraudadas e o TSE estava... então, na cabeça de um sociopata mesmo, né? De uma pessoa doente, né? O que não é desculpa, né? Se um sujeito vai invade uma escola e mata um montão de crianças, você não vai perdoar o cara porque o cara, não, ele pensou na cabeça dele, estava fazendo bem. Fez muito mal, merece estar preso. Agora, a explicação para ele ser tão burro, né, porque as pessoas perguntam, como é que um cara pode ser tão burro assim, né?
né, de ter tudo gravado no celular, gravado na nuvem, né? Uma explicação... Mas, né, tem uma certeza de impunidade, que as polícias estavam ali também, né, ao lado deles, tinha o exército ao lado deles, quer dizer, então é muita certeza de impunidade, né? Agora, eu acho que o mais interessante disso tudo é imaginar que o Bolsonaro pode ser preso justamente por isso, né? Quer dizer, isso é só um fio que você vai desenrolando e que vai levando a tantas outras situações, tantas outras histórias, que é o que vai levá-lo finalmente à prisão. Então, é também algo assim, tipo, para entrar para a história, né, para os anais da história, quer dizer, ele vai ser preso pelo negacionismo, quer dizer, por toda uma trajetória tão absurda e patética, né, de falsificar, ele deve estar se perguntando por que eu não tomei essa bendita vacina, né, porque isso teria lhe poupado uma grande dor de cabeça, e que bom que para nós esse seja o motivo central, por mais que os negacionistas e bolsonaristas achem que isso é uma bobagem, né, enfim, falsificar um cartão, o que há de mais nisso, né? Como se não tivesse ali nenhum abuso, né, de toda a estrutura pública. Mas isso ser o motivo central, né, aquilo que vai desfiar todas as outras histórias que, por fim, levarão ele à prisão, eu acho que isso realmente assim, é extremamente simbólico, vai entrar para os anais da história, com certeza.